Tatiane, conta pra gente, isso é um ganho para a educação? Bem, seria um ganho se o ensino religioso fosse ofertado pelas escolas e continuasse com a ideia de matrícula facultativa. Ok. Agora, poderá trazer muitos dissensos na escola se for uma disciplina obrigatória e o que vai de contrapartida à legislação maior que fala dessa matrícula facultativa. Entendi. Quando a gente fala, pastor Braulio, sobre, a gente ouve muito na área da educação, a gente tem, as professoras têm essa noção, a direção da escola, em que nós temos uma escola laica. Mas até onde eu sei, o Brasil é conhecido como um país cristão, não? Mas não oficialmente, Júlio. Porque o problema é a questão seguinte, você não pode obrigar. O nosso Estado é laico, né, no sentido de que o Brasil não tem uma religião oficial. Né, então, nenhuma instituição pública pode obrigar um brasileiro a entrar em algum culto religioso ou propagar alguma coisa. Por que que isso é bom, até pra gente que é evangélico? Porque isso dá liberdade religiosa. Durante os anos, antes da República, que o Brasil era um Estado católico, né, você não podia, durante muitos anos, você não podia ter igreja evangélica. As igrejas tinham que se reunir na casa, ou se tinha uma igreja, não podia ter, por exemplo, nada que fizesse alusão ao religioso. Você não podia ter cruz nas igrejas. Você não podia ter nada numa igreja protestante, porque o único oficial era a igreja católica. Então, a partir do momento que nós temos liberdade religiosa, que todo mundo pode pregar, a gente tem que conceder essa liberdade para todos. Né? Eu não posso querer liberdade só para eu pregar o evangelho e não deixar o outro falar do que ele acredita. Né? Então, a complicação é como é que você tem numa escola pública o ensino religioso vai ensinar o quê? Quem vai dar aula lá? Essa é a minha próxima pergunta, Tatiane. Que religião, né? Porque estamos falando aqui sobre ensino religioso. Não se falou em católico, evangélico, quer dizer, a escola vai poder escolher qual o ensino? Porque, por exemplo, eu tenho comprado muito livros que têm sido recomendados nas escolas do país todo para as crianças, acompanhando a literatura. E chegou nas minhas mãos um livro de que fala sobre, teoricamente, cultura afro. Então esse livro traz o conhecimento, teoricamente, sobre cultura afro. Quando eu abri o livro era um livro de religião, ensinando as crianças a magias e mantras. Então, quer dizer, isso não é trazer a cultura afro, é falando sobre a religião afro. Então, o que seria, Tatiana, esse ensino religioso que a lei aqui está falando um pouquinho para a gente? Bem, a proposta do vereador que construiu o projeto reza pela questão da diversidade, de trabalhar princípios como diversidade, de abordar todas as religiões, de mostrar a questão da solidariedade, da tolerância, do respeito. Esses princípios são plausíveis, sim, de serem trabalhados. Daí a importância do ensino religioso como disciplina seria perfeito. Porém, o receio que existe é de que isso não seja contemplado de fato nas escolas. Porque a gente não sabe que formação terá esse profissional que vai trabalhar com essas crianças, esses adolescentes, que intenções ele trará para a escola, quais são as implicações dessas práticas pedagógicas para o dia a dia e que pode trazer ou gerar preconceitos, discriminações, que não é o que a gente espera dessa disciplina. Então, o receio maior é isso. Eu ingressei na faculdade de psicologia e os 2 primeiros semestres eu tenho aula de religião. E essas aulas de religião é com um padre. Então eu não tive opção, nenhuma, né? Mesmo por não ser católico, eu tenho aulas e ela faz parte do currículo, e se eu não cumpri-la, eu vou repetir, vai me tolher, né? Então, que liberdade. Mas a faculdade não é pública, né? Não é pública. Aí é que está a questão, Tio. Numa escola, seja uma escola da igreja, como a gente teve o colégio cristão por muito tempo, tem o colégio batista, né? Ou seja, uma escola, por exemplo, confessional, católica, confessional, escola confessional de uma linha de padres, de freiras, o que quer que seja. A escola confessional particular, ela tem o direito de ter uma aula de religião confessional, porque assim, você coloca o seu filho se você quiser. Aí é o princípio da liberdade religiosa. Se eu quiser montar uma escola, eu tiver condição de montar uma escola,
e eu quiser ter uma aula de religião, a lei permite, bacana. O problema é a escola pública. Porque você entrou naquela faculdade porque ela era boa e você quis se submeter. Você escolheu aquela. Se você bota o seu filho numa escola confessional, você escolheu se submeter. Você quer aquele tipo de ensino. Né? Mas a pública, não. Não. A pessoa vai porque vai, ela não tem como escolher. Essa que é a questão. Todos, né? É de todos. Quem vai escolher, então? Tatiane, não sei se você acompanhou um pouco mais a lei, exatamente o projeto inicial do vereador Vilmo, mas em que pé está? Quer dizer, provavelmente já passou pelo Lacerda e já está, então, agora no nosso novo prefeito. Está no Calil, mas ele ainda não assinou. E deve ainda gerar discussões, ele deve fazer algumas... deve fazer... se reportar a alguns setores ainda, porque não é só sancionar a lei. Terá que haver um decreto posteriormente, vai ter que haver uma orientação, uma diretriz curricular que abrange esses conteúdos, esses princípios que devam ser abordados nessa disciplina e outras questões que deverão ser tratadas. Então, ela ainda não foi sancionada, ela não foi instituída, mas está em vias de ocorrer. Um pouquinho que eu quero que vocês falem um pouquinho mais sobre isso. Você já comentou um pouquinho a importância de que o ensino religioso trouxesse valores, né? Que eu acredito que é importante, né? Porque a gente tem crianças, geral, de várias condições, várias situações, de várias formações familiares. Agora, qual seria o mundo ideal de nós termos o ensino religioso nas escolas públicas, nas escolas abertas? Qual seria o modelo, no seu parecer, Tatiane, em relação a isso? Deveria ser um ensino religioso que tratasse, abordasse as diversas religiões, mas que principalmente nesse mundo conturbado em que vivemos, situações diversas de famílias, de alunos com diversas carências, que princípios éticos, morais fossem trabalhados, que a questão do respeito fosse levada em consideração de forma muito veemente, muito forte, para que essas crianças cresçam e se tornem adultos responsáveis, que respeitem o outro de forma bem responsável, séria. É o que a gente está vendo, essa falta hoje, um pouco, entre essas crianças, esses adolescentes, falta de respeito, falta de tolerância, a falta de educação, muitas vezes, com relação a diversas situações. E o ensino religioso, nesse sentido, ele viria a calhar para que a gente educasse de forma mais plena, mais integral, essas pessoas, para que elas se tornassem adultos melhores. Tatiane, você contou algo que... Você vê, eu ingressando na faculdade aos 50, meus coleguinhas têm 18, 19, a grande maioria. E nos primeiros 2 meses eu virei o velho chato da sala, porque já foi o tempo que o professor tinha autoridade dentro de sala, né? O colega já entra com a garrafinha de água vazia na sala, para daqui 2 minutos ele se levantar, passar na frente do professor sem pedir qualquer licença e encher sua garrafinha de água. Então, a importância do ensino tratar esses princípios éticos que a Tatiane está dizendo, né, pastor Braulio? Seria fantástico, Túlio, seria fantástico. Se a gente conseguisse manter dessa forma, seria fantástico, até porque parte de muitos outros credos e de muitas outras religiões trata dessas questões de amor ao próximo, de respeito, de honra. Isso seria muito bacana, né? As crianças precisam de um lugar onde elas vão aprender isso, né? É o dever da escola, né? Formar as crianças para serem cidadãos, para aprenderem a respeitar o outro. Isso seria fantástico. O medo é que dificilmente a gente consegue colocar isso em prática, né? Verdade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.